Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Lar Teresa. Como sempre, nós lembramos que é muito importante que vocês compartilhem nossas mensagens e deem o seu like, para que esses conteúdos que são tão importantes para todos nós sejam disponibilizados pelo YouTube por mais tempo. Nós sempre começamos lembrando que nós alternamos, né, mensagens do Livro dos Espíritos e do Evangelho. E essa segunda-feira nós teremos um tema do Evangelho, né? Simplicidade e pureza de coração, que é do capítulo 8, itens 1 a 4. E quem vai nos trazer esse tema hoje? É a nossa companheira do Lar Teresa, Maria Roma de Freitas, que agora reside em Uberlândia, mas está sempre conosco. Maria Roma, por favor, suas saudações iniciais. Mais uma vez, uma alegria renovada em poder estar aqui com todos virtualmente, mas sentimos o calor e a vibração de todos que nos acompanham sempre. Agradecida pela oportunidade renovada pela nossa Teresa. Obrigado, Maria Roma. Vamos então agora fazer a nossa leitura inicial. Como nós sempre lembramos também, tem sempre relação com o tema de hoje, né? A nossa mensagem, né, que vai nos preparar para as nossas reflexões, é do livro Espírito de Verdade, mensagem de Meimei, do capítulo 99, Psicografia de Chico Xavier. Ela tem o título Mensagem da Criança ao Homem, e diz o seguinte: construíste palácios que assombram a terra. Entretanto, se me largas ao relento, porque me faltem recursos para pagar hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas as portas da educação, porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criaste hospitais gigantescos. No entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que me dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha a solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Vamos então agora, inspirados nessas palavras, nessa mensagem, fazermos a nossa oração e nos prepararmos para as reflexões de hoje. Mestre Jesus, como em todas as vezes em que estamos reunidos, nós lhe agradecemos, Mestre querido, por essa oportunidade. Nos disseste que sempre estarias conosco neste tipo de reunião em que dois ou mais estivessem reunidos em teu nome. E é por isso que nós lhe pedimos que fiques conosco, que nós consigamos nos concentrar nessa reunião e que essas reflexões, esses momentos sejam importantes para nós, que eles sirvam de sustentação para quando as situações aparecerem e nós precisamos tomar as nossas decisões, mestre querido. Agradecemos também aos benfeitores da nossa casa que sustentam esse ambiente e nos permitem estar aqui. E agradecemos e pedimos nesse momento para iniciarmos as reflexões de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Maria Roma, por favor, então, a palavra é sua. Está bem, como já foi dito, a nossa reflexão dessa noite terá por base o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração.
Então, esse item, que é um título utilizado por Allan Kardec para um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos está no conhecido Sermão da Montanha, que encontramos no Evangelho de Mateus. Allan Kardec, na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos, colocou no início de cada capítulo passagens do Novo Testamento, as falas de Jesus que foram registradas pelos evangelistas. E aqui então Allan Kardec aproveita esse trecho do Sermão da Montanha. E ainda aproveita o que vem na sequência, quando Jesus fala que numa situação, quando o evangelista nos diz que Jesus, numa situação em que alguns que estavam na multidão se acercando de Jesus tentavam fazer chegar até ele as criancinhas que estes estavam conduzindo, alguns dos discípulos de Jesus, achando que aquilo interferiria com o que Jesus iria fazer, estavam impedindo e de maneira áspera. Jesus, percebendo aquilo, os repreende, dizendo: deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus pertencem àqueles que lhes assemelhem. E daí então, Allan Kardec vem, na sequência desses itens, até o item 4, nos dar as considerações à luz do Espiritismo sobre essas duas passagens. A primeira: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. O que é ver Deus? Podemos, de primeira imagem mental, pensar na visão comum, seja a visão material, seja a visão de espírito. Mas se nós aprofundarmos um pouco a análise do que Jesus nos traz nessa frase, ver a Deus aqui significa sermos capazes de apreender, de compreender a sua essência. E aí nós vamos buscar ajuda no que Allan Kardec perguntou aos espíritos lá no início do Livro dos Espíritos. A questão 11, Allan Kardec pergunta se o homem conseguiria compreender o que é a divindade. E os espíritos dizem que nesse estágio nós não temos condição ainda de compreender e aprender. Nos falta, na questão 10, os espíritos dizem isso na resposta, que nos falta ainda um sentido. E Allan Kardec, fazendo essa pergunta no item 11, os espíritos vêm nos esclarecer que somente quando nós estivermos livres da influência da matéria, que nós tivermos feito já a nossa evolução e, consequentemente, nos aproximado dela, divindade ou de Deus, é que nós teríamos condição de vê-la e compreendê-la. Os Espíritos, então, estão a nos dizer que, se nós conseguirmos nos ver livres daqueles interesses materiais, de tudo que nos acorrenta à materialidade, significa então que nós já teremos deixado para trás as nossas inferioridades, porque estamos ligados à matéria ainda da forma como nós estamos, pelas nossas inferioridades. Nós precisamos estar aqui na matéria, fazendo o nosso desenvolvimento aqui em um planeta físico, encarnados num corpo de carne e osso, porque é através desse corpo material que nós atuamos na matéria, nós espíritos. Só conseguimos atuar na matéria através da matéria, que é o nosso corpo físico. Então, nós temos ainda uma associação muito estreita e forte com a matéria, dada a nossa inferioridade, ainda característica nossa nessa fase da nossa evolução. Por isso, os espíritos nos dizem que nos falta o sentido ainda para conseguir ver Deus, ver nesse sentido mais amplo. E a explicação vem que à medida que nós vem nos esclarecendo que à medida que nós vamos evoluindo, deixando para trás as nossas inferioridades, portanto, nos desmaterializando e, consequentemente, ainda nos aproximando da perfeição relativa que nós podemos alcançar, é que nós teremos condição de ver e compreender a divindade. Por isso, Jesus nos disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm puro o coração, puro. Quando nós nos referimos
e está na escala espírita que nós encontramos no Livro dos Espíritos, em relação aos espíritos que já alcançaram o máximo da evolução possível a nós, eles se referem a esses espíritos como espíritos puros. Então, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração. São esses espíritos que já estão numa condição de pureza possível de ser alcançada, que têm condição de ver, compreender, apreender a divindade. Para nós, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda é difícil fazer a concepção exata da divindade. Nós conhecemos alguns dos seus atributos, porque eles, para nós, já são compreensíveis no nível intelectual que nós atingimos e moral. Sabemos que Deus é onipresente, ele é imanente, ou seja, está em tudo, de todas as formas que nós conseguimos imaginar. Ele é toda a bondade, toda a justiça infinitas que nós conseguirmos conceber. Então, esses são os atributos que para nós fazem sentido em termos da capacidade intelectual e moral que nós temos hoje para compreender. Então, conhecemos alguns atributos, mas não conseguimos entrar na essência divina ainda, porque nos falta sentido para isso, sentido que será conquistado à medida que fizermos a nossa evolução. Essa é a primeira parte que nós encontramos no início desse capítulo e desses itens. A outra é aquela que referimos quando Jesus trata ali com os apóstolos, que deixassem eles, apóstolos, virem até Jesus as criancinhas que ali estavam, que os que participavam daquele momento em que Jesus estava ali com várias pessoas, gostariam que Jesus as abençoasse. Jesus, então, aproveitou-se desse momento para deixar-nos um novo ensinamento, dizendo que o reino dos céus só seria alcançado por aqueles que se assemelhassem às crianças. Observemos que Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, seria para aqueles de nós que se assemelhassem às crianças. Em que sentido? Allan Kardec vem nos esclarecer, no sentido da simplicidade e da humildade que as crianças caracterizam-se, porque estão ali na fase inicial da vida de uma nova da existência de uma nova encarnação. Elas se apresentam simples, se apresentam quase sempre humildes, mas é uma característica da fase de cada encarnação que nós temos. Não significa isso que o espírito que ali está reiniciando uma oportunidade através de uma nova encarnação realmente seja simples e realmente seja humilde, porque sabemos, nós estamos vindo de longas e longas experiências através de várias encarnações anteriores a essa, em que nós temos aí um saldo, por enquanto, negativo, devedor em relação ao que nós temos que fazer para a nossa evolução. Então, Jesus utilizou a figura da criança para fazer uma comparação, buscando ser mais claro nessa figura da criança que traz para nós a imagem da candura, a imagem da inocência, a imagem da simplicidade, porque ainda não aprendeu muitas coisas nessa existência, e da humildade. Em geral, a criança é humilde. Percebemos que em algumas, até de maneira mais precoce, alguns desses sinais de orgulho, alguns sinais de orgulho opostos à humildade começam a aparecer, que são, na verdade, as características do espírito que ali está. Mas, em geral, encontramos nas crianças esse perfil de simplicidade, de humildade, de candura, então, de inocência. Jesus quis buscar esse perfil para ilustrar para nós que precisamos alcançar como espíritos imortais em jornada evolutiva esse perfil através do desenvolvimento das nossas virtudes, que serão estas, as nossas virtudes desenvolvidas, capazes de eliminar, fazer com que não mais expressemos qualquer vício moral, qualquer inferioridade. Mas sabemos, esse é um percurso longo que estamos
em curso nele, mas estamos mais perto do início dessa nossa jornada evolutiva do que do final. Então, ainda expressamos muitas inferioridades através dos vícios morais. Mas Allan Kardec, nos esclarecendo através do texto que ele nos coloca aqui nesses itens, ele frisa que Jesus utilizou desse símbolo e por que que a criança, o espírito que ali está, não já demonstra logo cedo quem é verdadeiramente, ou seja, as suas inferioridades, os seus vícios morais que está trazendo para essa nova existência para dar conta de diminuir. Porque imaginemos uma mãe que recebe uma criança que está ali, um espírito que está reencarnando no corpinho de uma criança. Se essa criança apresentasse a uma mãe as suas verdadeiras características, que talvez pudessem ser características difíceis de relacionamento, de atitude, de comportamento, seria muito difícil, para não dizer impossível, que uma mãe conseguisse desenvolver a ternura necessária a cuidar dessa criança, se assim fosse. Então, pela sabedoria divina, nesse momento, o espírito que ali está no corpo de uma criança não demonstra todo o seu perfil real para que ela possa contar com essa ternura, com esse cuidado, com essa solicitude da mãe. E nós sabemos que só dessa forma é que nós conseguimos refazer os laços, muitas vezes rompidos, muitas vezes mal colocados de outras existências. Pelo esquecimento que nós temos do passado, é possível uma pessoa, a uma mulher, receber um filho através da reencarnação, um espírito que seja para ela alguém de dificuldades de outras relações. Mas, em tendo vindo para uma nova existência, fez-se toda a programação, combinou-se tudo antes para que ela pudesse receber esse espírito, então ele vem embalado num corpinho inocente, cândido, e que faz com que essa ternura se desenvolva. Isso facilita que grandes questões, ainda por resolver do passado, possam ter a chance de serem resolvidas através dessa nova relação, o sentimento que está ali brotando dessa mãe para esse filho. E esse filho, ao mesmo tempo, recebendo essas vibrações ternas, amorosas, solícitas da nova mãe, também pode aproveitar dessas vibrações e ir trabalhando também aqueles sentimentos seus que não sejam ainda os melhores. A criança é então maleável, nesse momento o espírito está maleável a receber novas impressões positivas que lhe ajudem a refazer aquilo que precisa ser ainda reparado, refeito, ajuda a se reeducar. Então, pela sabedoria divina, essa é a condição de um espírito que se encontra na fase infantil dessa nova existência. Outro aspecto que Allan Kardec nos traz é que um espírito que tenha uma atividade intelectual muito intensa, por exemplo, num corpo infantil, se fosse expressar toda essa capacidade intelectual, o corpo ainda frágil, ainda em formação, não teria condições de suportar. E Allan Kardec nos traz mesmo o exemplo de algumas vidas, ou de algumas pessoas que nós conhecemos muito precoces e que muito cedo têm uma atividade intelectual e até espiritual muito intensa, muitas acabam por adoecer, porque o corpo não resiste a toda aquela intensidade de emoções, de sentimentos, e então sucumbe. Então, desta forma, mais uma vez, pela sabedoria divina, nesse período da infância, o espírito está dormindo nas suas características mais fortes, mais intensas. Sabemos que para reencarnar, o espírito entra num período considerado de perturbação da sua consciência, porque ele vai perdendo os sentidos para que esqueça temporariamente da sua bagagem anterior de uma maneira consciente, né, que ele esqueça disso para que não tenha isso aflorado e isso permita a ele, ao reiniciar,
aqui a sua jornada evolutiva, numa nova encarnação, que ele não tem o peso da recordação dos seus atos equivocados do passado que venham interferir no seu aproveitamento dessa nova existência. Mas tudo que esse espírito aprendeu, tudo que ele já conquistou, fica de maneira intuitiva à disposição desse espírito. Intelectual e moralmente, ele está mais evoluído do que na existência anterior e utiliza-se dessa bagagem dessa maneira intuitiva, porque ele não se recorda das situações, dos contextos e das configurações em que ele adquiriu essa bagagem. Porque juntamente com essa recordação, haveria recordação das experiências menos felizes. E isso, muito certamente, interferiria com essa nova existência, interferiria com as relações ali estabelecidas no novo núcleo familiar, porque nós sabemos, também por explicação dos espíritos, em respostas dadas a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que quase sempre os núcleos familiares que nós temos aqui são núcleos familiares configurados de maneira a permitir-nos restaurar, reparar e resgatar equívocos nossos do passado. Então, nós muitas vezes reencontramos no nosso núcleo familiar aqueles espíritos com os quais no passado nós tivemos experiências equivocadas que fizeram com que os sentimentos adoecessem. Amor ficasse temporariamente transformado em ódio, aquilo que era admiração vira decepção, aquilo que era uma boa expectativa de relacionamento e de continuidade vira, na verdade, desilusão. Então, nós precisamos de ter esse tempo de esquecimento, e pela misericórdia divina assim o temos, para que nós consigamos retomar essas relações como se fosse da estaca zero, e assim termos condição, ou melhor condição, de refazermos esses equívocos do passado. E é então dessa forma que nesse novo ponto de partida, com esse esquecimento do nosso passado temporário, é que nós conseguimos restabelecer essas relações feitas de uma maneira equivocada no passado, permitindo que nós, nesse momento, aproveitemos aquilo que nós temos de bom, um a oferecer ao outro, a mãe a oferecer ao filho os melhores exemplos daquilo que diz da melhor moral, aqueles pais que já têm a consciência de que a evangelização é algo primordial para que uma encarnação nova aqui possa ser bem aproveitada. E no momento em que o espírito encarnante está ainda na fase infantil, ele recebe muito mais facilmente essas novas impressões, porque está ali num contexto de ternura, está num contexto de acolhimento, e ele próprio, não tendo presente de maneira intensa aquelas suas inferioridades ainda, está mais apto a aproveitar de todo esse contexto e de toda a bagagem que os pais novos podem lhe oferecer. E é assim, então, que nós devemos pensar na nossa responsabilidade, como aqueles que convivemos com as crianças, sendo pais, sendo tios, avós, sendo aqueles que de alguma forma estejam ali participando da formação do novo caráter de um entezinho que esteja na forma infantil. Mas são espíritos ali ávidos por receberem boa bagagem, ávidos por poderem ter a ajuda desses que já estão numa fase adulta a melhor se condicionar e se preparar para a nova vida adulta que terá, de maneira a ter nessa nova oportunidade de encarnação, nessa nova existência, um aproveitamento superior ao que tenha feito em outras vidas, por exemplo. É claro que existem as exceções daqueles que já vêm de outras vidas, sempre aproveitando o melhor dessas oportunidades, mas não é o caso da maioria de nós encarnados aqui no planeta Terra nesse momento. A maior parte de nós ainda é aluno repetente. Precisamos então desse novo condicionamento para que tenhamos a oportunidade, a chance de refazer caminhos equivocados. E é assim, então, que aquelas ideias que estão ainda adormecidas no espírito que está numa fase infantil
permitem que essa nova chance possa ser aproveitada. E aí nós observamos, quando já numa fase mais adiante, de adolescente, de jovem adulto, muitas vezes nós até dizemos assim, nossa, mas esse ser hoje é tão diferente da criança que foi. Exatamente por essas questões que nós estamos aqui a refletir. Mas quando esse alguém se torna adulto e assume todo o perfil que realmente é a realidade desse espírito ali encarnado, eles têm sim a expressão daquelas suas dificuldades ainda, mas certamente jazem dentro dele toda a bagagem nova adquirida até aquele momento dentro da fase infantil, pré-adolescência e a própria adolescência. Então, ficamos com essa reflexão que Allan Kardec nos traz nesses itens, com a consciência clara, com a percepção dilatada em relação à responsabilidade que nós temos em relação às crianças, espíritos que estão reencarnando numa nova existência e vêm para estar junto de nós, aproveitar aquilo que de melhor nós temos já condição de oferecer. Não por acaso encontramos aqueles com os quais nós convivemos. Tudo está adredemente estabelecido, tudo está programado. Nada é por acaso. E é assim então que nós entendemos melhor o que Jesus quis dizer. Então, pelo aspecto dessa atual existência, é perfeita a comparação que Jesus nos deixa, porque a criança realmente reflete as características de simplicidade, de humildade, candura, que são as credenciais que vão compor o perfil daquele espírito que mais à frente, purificado, terá a condição de ver a Deus, que significa entender a divindade, porque nós nos teremos nos aproximado dela em termos da perfeição relativa que conseguimos alcançar, e aí sim teremos condição de entender o que hoje é impossível. Os espíritos são claros ao responder a pergunta 10 de O Livro dos Espíritos, dizendo que nos falta sentido para isso. Então, dentro desses itens, Allan Kardec trouxe para nós a explicação sobre o que Jesus queria dizer, porque alguns questionaram ao início de entendimento de que a criança é a encarnação de um espírito antigo, como que Jesus pode ter querido dizer que um espírito antigo, que nós sabemos, tem um perfil muitas vezes ainda equivocado em termos morais, que Jesus quis comparar? Não, ele quis comparar considerando a fase infantil de um espírito ao ter uma nova existência. Então, esclarecido fica para nós, mas a fala inicial de Jesus de que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, fica para nós esclarecida e nos faz ter o referencial correto da meta que nós temos para ter essa capacidade de ver a Deus, que é nos tornarmos simples, que é nos tornarmos humildes, que é nos tornarmos puros. Estamos em jornada. Longo caminho ainda a ser percorrido, mas ao termos consciência de que jornada é essa que nós estamos em cursos, qual é realmente o meu objetivo aqui ao me encarnar novamente, quando eu recebo uma nova oportunidade de estar aqui numa nova existência? Qual é o meu objetivo? Eu venho à Terra para passar momentos de lazer preponderantemente ou eu venho à Terra para me aprimorar? E lembremos-nos, aprimoramento nos faz pensar em estudo, aprimoramento nos faz pensar em prática, oficina de trabalho, que é a Terra. E aprimoramento nos faz pensar também em nos curarmos daquilo que são os sentimentos adoecidos que nós estamos portando muitas vezes por longos séculos. Ao termos consciência, primeiro a intelectualidade vem como instrução que pode e quase sempre faz uma grande ajuda a cada um de nós, espíritos em evolução. Porque no momento que nós entendemos a dinâmica da nossa estrada evolutiva, no momento em que nós entendemos quais são os fatores que têm nos retido ou dificultado o nosso avanço, nós temos condição de atuar de maneira consciente
esclarecida e assim tornar mais efetivo o nosso trabalho de espírito em evolução, aproveitando as oportunidades dessa hora, dessa encarnação em que estamos. Em relação às crianças, como foi lido na mensagem inicial, fica aqui também para nós o alerta de qual é a nossa responsabilidade e qual é a nossa possibilidade de, em aproveitando essa oportunidade que nos chega, de nos colocarmos em relação às crianças. Todos nós, se não tivemos, ainda vamos ter, se estamos tendo, pode no futuro não ter tanto, mas nós temos relacionamento com as crianças. Impossível alguém passar por uma existência sem ter um momento ou uma fase dessa existência em que não tenha relação com as crianças. Muito raro pensar nisso. Então, nós estamos tendo nova oportunidade de estar com aqueles com os quais nos equivocamos no passado e temos a chance de refazer. E se assim não for, se não for alguém do nosso passado representando alguém que tenha sido difícil para nós nas nossas relações, que seja um espírito com o qual nós temos já alguma afinidade, melhor ainda sabermos disso e sabemos que estamos tendo nova oportunidade de ainda aprofundar mais a afinidade já existente, ainda aprofundar mais os laços que nos unem fraternos, porque todos nós somos irmãos espirituais. E na medida em que nós conseguimos avançar num relacionamento melhor com todos que nos cercam, que ainda não conseguimos fazer de uma maneira integral, é natural dessa fase em que nós estamos, mas aqueles com os quais nós já temos uma certa afinidade e conseguimos aproveitar nessa encarnação essa oportunidade de aprofundamento de laços, isso nos nutre, isso nos refaz energias e mutuamente nos ajudamos nessa caminhada. Lembrando assim que esse momento, né, que nós estamos analisando que uma criança enverga a túnica da inocência. Por isso, Jesus fez essa comparação, mas observemos que essa túnica da inocência é perfeita para que seja aproveitada essa nova oportunidade para refazimento, para novas impressões serem ali incutidas. Então, lembremos-nos de outro ponto que se faz necessário quando esse assunto vem para nós, para a nossa reflexão, que é a educação. Cuidar para que nós não percamos nenhuma oportunidade na convivência com as crianças de cuidar da educação dessas crianças. Lembrando que é preciso, antes de mais nada, para conseguirmos atingir qualquer coração de quem quer que seja, e com as crianças não é diferente, é a amorosidade. Agirmos dentro daquele amor que nós já conseguimos expressar, porque sabemos também que o amor incondicional, ainda não, aquele que Jesus nos ofertou e nos oferta sempre, ainda não temos a capacidade de expressar. Mas temos sim já uma capacidade de expressar amor, então essa amorosidade precisa estar presente nas nossas relações em geral, e mormente em relação às crianças, para que consigamos atingi-las de forma positiva. E aí entra a firmeza, que é diferente daquela forma, muitas vezes, rude com que tratamos para conseguir a disciplina. É importante a disciplina, mas há caminhos e caminhos para se conseguir a disciplina. A firmeza é necessária, mas é necessário que, junto dessa firmeza, tenhamos a amorosidade, para que não percamos a medida e façamos perder nova oportunidade daquele que está ali num corpinho ainda frágil, de uma forma bem aberta a receber essa nova ajuda, essas novas impressões, para que isso não seja de uma forma ainda não tão bem conduzida, se nós não cuidarmos, perdida a oportunidade. Então, sejamos sim sempre amorosos, firmes, para que nós consigamos atingir esses corações ali ávidos por receber boas colaborações. Para nós, nessa reflexão de hoje,
fica essa questão que Allan Kardec enfatizou bastante nos itens em relação às crianças. Mas, sobretudo, precisamos saber que para que nós consigamos aproveitar essa oportunidade junto às crianças, antes de mais nada, é buscarmos o que Jesus nos alertou. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A maneira de ver Deus hoje que nós temos é através dos nossos semelhantes. Porque Deus é imanente, está em tudo, em todos. Se eu consigo olhar para o meu próximo, entender que ele é alguém como eu, buscando ter apoio, buscando ter ajuda, buscando ter sustentação. E nós nos sentimos bem assim quando recebemos vibrações amorosas. Todos nós sabemos o poder de uma vibração amorosa junto a nós. Transforma o nosso dia, cura muitas vezes situações difíceis que nós estamos vivenciando, e é isso que nós precisamos lembrar. Buscar ser puros e simples significa ser capazes também de expressar o melhor que nós já temos hoje de vibração amorosa em relação a todos com quem nós vivemos, que muitas vezes é um grande desafio, pelas questões mesmo que nós já abordamos aqui hoje, mas é através desse desafio passado, superado, que nós conseguimos nos impor naquilo que é o nosso objetivo, seguir adiante, seguir à frente, observando sempre as orientações de Jesus, porque todos nós queremos ver Deus, no sentido de compreendê-lo, de apreender a sua essência e sentir a harmonia e o bem-estar que essa proximidade nossa com Deus nos garante, por certo. Fiquemos aqui nas nossas reflexões, lembrando-nos sempre que as orientações de Jesus são a bússola certa para que nós sejamos mais efetivos nessa nossa existência, aproveitando essa nossa encarnação. Que fiquemos, portanto, sempre na paz de Jesus. Bom, Maria Roma, agradecemos então a você por essas reflexões, essas palavras tão importantes sobre esse tema que tanto nos toca, né? E que a todos vocês que nos brindaram com essa reunião hoje, com a presença de vocês na nossa reunião de hoje, essa reunião com essas reflexões tão esclarecedoras, tão importantes para todos nós. Relembrando o pedido, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, que esse conteúdo possa ser visto por um grande número de pessoas. E renovamos o nosso convite para a próxima segunda-feira, quando nós teremos, então, como nós sempre colocamos, um tema do Livro dos Espíritos. Vamos, então, fazermos a nossa oração final e encerrarmos a nossa reunião. Mais uma vez, mestre querido, é de todo o nosso coração que nós agradecemos pela oportunidade que tivemos agora. Que essas palavras calem fundo em nosso coração, que nós nos lembremos sempre desse tema tão importante para todos nós. Que a sua luz, mestre querido, possa ser percebida por todos nós. Que a sua presença sempre possa ser percebida em todos os nossos passos, no nosso caminhar, mestre querido. Nessa nossa oportunidade que temos todos aqui, de a cada dia estar mais próximos de Deus, nosso Pai. Em nome de nossos benfeitores, mais uma vez, em teu nome, mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.